tem que assumir. Tem que assumir o barco. Tem que tocar o barco, como o pessoal fala aí. Foi quando o ministério, comecei a dirigir a igreja, né, o ministério. E aí nisso teve algumas, a gente se filiou a alguns ministérios, 2 ministérios na verdade nesse período, né, para ganhar, como o Arthur falou, né, experiência, para ter aprendizado, para ter raiz, né, você ter conhecimento. E tivemos 2 ministérios, o apoio de 2 ministérios. E nisso daí a obra começou a crescer, até que a gente, em 2014, nós começamos então a Assembleia de Deus Evangelismo da Última Hora. Glória a Deus. Estamos até hoje com a glória de Deus. Glória a Deus. Mas que ano começou, no caso? Foi em 2011. Não, mas a igreja do Evangelismo da Última Hora, Assembleia de Deus... 2014. 2014. 2011, em abril de 2011, começou o propósito da minha mãe. Sua mãe. E aí, no final de 2000... Aí, no começo de 2012, perdão. Sim. Abril de 2012 foi quando o pastor Delisvaldo ele foi para o Aribiri com o pessoal. Aí Eu tinha acabado de casar, tinha 4 meses de casado e tive que assumir essa responsabilidade aí. Sim, Deus já preparando, né? Porque foi assim, tudo muito rápido. Foi um propósito, né, pastor? Deus preparou alguém para te ajudar. A partir do momento que você ganhou uma força, você conseguiu outras pessoas para te ajudar, Deus levou o pessoal para lá, o pessoal continuou a obra e você prosseguiu a sua. Né? Foi muito bom. É aquilo, né? Quando você entra num propósito com Deus, tem a resposta de Deus da forma que tem que ser. Igualmente, só dar um exemplo rápido. Ana, né? Ana queria gerar, mas só que ela fez um voto com Deus para que ela pudesse gerar um filho. Verdade. O tempo todo de Ana na presença de Deus, ela não conseguia gerar, mas quando ela mudou o pensamento dela, fala: não, Senhor, se eu tiver um filho, varão, ele será entregue no seu altar, na sua casa. Então Deus vai ouvir o propósito, o voto de Ana e vai fazer com que Ana venha gerar. Assim foi na vida da sua mãe. O propósito até queria ser quebrado pelo homem. Exatamente. Mas só que Deus fala: não, quem levantou foi eu, quem dá a última palavra sou eu. Já era plano de Deus, né? A ideia, o projeto do homem era um, mas o projeto de Deus era outro. Para a glória do Senhor. Para a glória do muito Senhor. Forte. Só realmente. De falar que eu chego a me arrepiar. É uma trajetória, né? Demais. Eu sou pentecostal. Amém. Dá lugar. Ah, meu Deus do céu. Esta pergunta aqui... Será que gerou polêmica no nosso primeiro podcast? Eu acho que eu coloquei o seu vídeo. É a 6 a sua, pode falar. A 6. Isso. Alguma vez você pensou em desistir no meio do caminho? Pensou em parar? Pensou em falar? Como ditado popular, né? Chutar o pau da barraca. Ah, já não quero mais. Quero só servir ali de banco, vamos dizer assim, né? Largar, no caso, o chamado pastoral, né? Sim. Com certeza isso é algo comum, né? É algo que acontece. Nós somos seres humanos, somos carne, temos nossas emoções. E todo cristão ele passa pelas suas crises existenciais. Todo cristão. Verdade. Não existe o mar de rosa perfeito. E se existisse, as rosas têm espinhos, né? Então não tem para onde correr. Com certeza já aconteceu, a gente já se deparou com situações. O próprio ministério que a gente está nós já tivemos 2 vezes ali depois desse início de 2014 ali, quando o pastor foi para Ibiri lá com o pessoal, nós tivemos já 2 vezes que pessoas que estavam lá saíram, levaram, né, um grupo bom e a igreja esvaziou. E aí você se depara com situações assim, e você remou, e aí quando tá, né, caminhando, tá fluindo, aí vem o baque, isso 2 vezes. Então, assim, é algo natural, e já pensei, e todo cristão a gente passa por esses momentos de crises existenciais, mas aí a gente lembra que tem Jesus, lembra que Jesus está no barco. E aí a gente faz igual Pedro, né? Jesus, deixa eu ir, já cheio de coragem. Lá no meio vem a tempestade, no meio da tempestade você olha e começa a afundar, mas Jesus está lá para segurar a sua mão para te socorrer. E uma coisa que me chamou a atenção no outro podcast com o Timóteo e nesse com o senhor, com o pastor Timóteo, que esteve aqui com a gente,
Bênção de Deus. Se o pastor Timóteo estiver assistindo, um abraço. Todas as vezes que o senhor e ele pensou em desistir, foram por causa de pessoas. Infelizmente, não foi algo, um exemplo, uma batalha espiritual. Infelizmente, foi uma batalha física. Não, é verdade. Né? Porque ele falou que quando ele pensou em desistir, entregar o ministério, foram pessoas que estavam falando mal dele e pessoas já estavam espalhando que iria assumir o ministério dele. Olha só que algo que eu sou sincero, algo que eu não consigo aceitar. Eu como cristão, nunca eu vou almejar a cadeira de um pastor, nunca eu vou almejar o status do pastor. Eu posso me espelhar no Senhor, mas nunca eu vou, eu como cristão tenho que almejar o seu posto. Se você chegou hoje, onde você está hoje, porque teve um processo. Muitas das vezes nós não queremos passar pelo processo. Nós já queremos sentar na cadeira de pastor. Teve um pastor que ele falou assim, né? Teve uma menina que chegou para mim, pastor, o senhor é bênção, o senhor sabe de muita coisa e tal. Eu tô pedindo a Deus a mesma sabedoria que você. Eu falei, menina, você também é egoísta, né? Eu estudo 24 horas a Bíblia, enquanto todo mundo estava passeando, eu estava estudando. Aí você, do nada, quer ter a mesma sabedoria que eu. Não quer estudar o tanto. Não quer estudar o tanto, entendeu? Aí as pessoas não querem passar pelo processo, já querem chegar na vitória, entre aspas, né? Na vitória. É triste falar isso, mas infelizmente, pastor. E é por isso que a gente afirma que, né, eu vi o pastor Timóteo também falou, o que faz a gente não desistir é justamente isso, porque não é Jesus, entendeu? Não é por causa de Jesus. Então, isso quando a gente olha para ele, olha para o sacrifício, olha para tudo que ele fez, não é o céu, não é por causa, Deus não está me respondendo. São situações que surgem, terra, né? Que trazem para a gente o abatimento, trazem para a gente, né, aquela reflexão, se está valendo a pena. Mas aí Deus vem com o bálsamo e traz a cura, né? Isso aí, aos poucos Deus vai trabalhando. Porque o próprio Jesus, ele se deparou com muitas adversidades dessa forma. Quando ele chega lá no Gólgota para ser crucificado, ele poderia muito bem abandonar aquela missão que o pai lhe designou. Por quê? Porque ele estava olhando as pessoas que ele ajudou a se levantar, a curar, feito maravilhas, e ali falou o quê? Tira Barrabás e prenda Jesus. Verdade. Porque Barrabás, para eles, era o cara do momento. Mas Jesus não. Jesus era o ladrão daquele período. Mas só que aí, quando nós olhamos o tão grande amor de Jesus, que vem e se compadece conosco, aí a gente vai, não vou desistir não, porque lá na cruz, ele falou, não, eu estou aqui, pai, eu vou até o final. Então, é a mesma coisa quando a gente se depara com pessoas, porque vai surgir mesmo. Pessoas para tentar nos parar, nos paralisar, fazer desistir com palavras, porque tem pessoas que dão uma palavra que machuca mais do que um soco, né? Então, a gente se lida com as adversidades colocando Jesus na frente. E tem uma coisa aqui só para a gente... Pode ficar à vontade. Tem uma frase que eu aprendi que fala assim, pessoas ferem, pessoas curam. Deus vai sempre levantar alguém para te ajudar. Sempre Deus vai levantar alguém para te ajudar ali. O próprio Jesus, ele está ali no caminho do Gólgota e levanta alguém ali para ajudar ele a carregar a cruz. Então, sempre vai ter alguém que Deus vai usar para te trazer aquele apoio e vamos lá que a gente consegue. No nosso ministério aconteceu isso, né? O nosso pastor Celso Mar teve uma baixa muito grande de pessoas que saíram e levaram outras. Só que nesse momento nós saímos do nosso ministério e agregamos na CMA. Eu, Arthur, Luana, né? Quando o inimigo tenta tirar, Deus vai lá e acrescenta mais para nos ajudar. Para também a gente não se perder no meio do caminho, né? Porque às vezes a gente está fazendo a obra de uma forma correta ali, né? Estando na igreja todos os dias, fazendo a vontade de Deus. Aí surgem situações desse tipo para tentar nos desanimar. Mas aí Deus fala, não, tem uma outra porta que vocês podem estar ali para ser abraçado novamente. Então, boa colocação que o diácono João colocou. Glórias a Deus. Pastor, agora nós queríamos saber uma experiência profunda sua com Deus. Algo que Deus fez que te marcou na sua vida. Sei que experiência o pastor Timóteo falou essa semana. Experiência tem várias, né? Nós temos experiência com Deus todos os dias, mas uma que te marcou mesmo, que ficou marcada na sua mente, bem no seu coração. Sim, Deus falou. Experiências são muitas, né? São experiências, são várias que a gente
parar para falar, para pensar. Mas tem situações que eu lembro que alguns propósitos que eu fiz e que Deus respondeu assim de forma sobrenatural. Mas tem um fato, a gente estava com uma situação bem complicada em casa, de questão financeira mesmo, uma dificuldade bem grande. E eu fiz um propósito com Deus e eu falei assim, eu vou subir, eu vou no monte todos os dias, enquanto a gente não resolver essa situação, eu não vou parar de subir. E eu comecei a ir, e foi 1 mês, 2, 3, e assim, uma coisa muito difícil mesmo, muito alta, coisas bem grandes. E aos olhos humanos não tinha como. Aos olhos humanos não tinha como. Seria coisa assim para ficar anos pagando. E aí eu sei que no final do pro 5º mês, Deus abriu uma porta, uma situação para minha irmã e através disso a gente conseguiu acertar esse compromisso que a gente tinha, né? E assim, e aí eu fiz o propósito com Deus que o tempo que eu fosse subir no monte pedindo era do tempo que eu ia subir também agradecendo. E eu sei que ali no final eu fiquei 11 meses ali no monte direto todos os dias. Meu Deus. Todos os dias, porque quando deu 5 meses e meio ali, Deus respondeu e a gente resolveu, não tinha como, era coisa muito absurda. Assim. Nos valores de hoje já era valor alto, e no valor antigamente né? sem inflação de hoje. Foi coisa assim. E aí Deus respondeu, e aí eu fiquei 11 meses indo no monte ali, direto, todos os dias. Sol, chuva, constante, né? Mas obteve resposta, né? Resposta de Deus. E teve um outro fato também que é até a questão do meu carro, né? Eu comecei a orar a Deus, Senhor, eu quero um carro, né? O Senhor me dá para a tua obra, né? O Senhor me dá um carro para a tua obra. E eu vou fazer o propósito que eu fiz no monte. Eu vou fazer um propósito de ficar um período sem tomar refrigerante. Eu gostava demais de refrigerante, demais, igual água. E aí eu fiz um propósito, eu vou ficar sem tomar refrigerante até o Senhor me dar a condição de ter um carro para a tua obra. E passou 1 ano, 2 anos. Meu Deus. E deu 3 anos e eu parei numa situação que eu estava desempregado. E aí eu tinha, até na época, eu tinha tentado abrir um comércio, uma loja de roupa, mas não estava dando certo. Né?